Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Aula D. Eu sou o professor Luciano Teixeira de Geografia e Geopolítica e nós vamos abordar hoje a Rússia e a nova Guerra Fria. Não são minhas palavras, palavras do secretário-geral da ONU, português Antônio Guterres. Nós vamos tentar compreender nessa reestruturação da Rússia as novas alianças e esta produção armamentista que vem ocorrendo aí nos últimos meses. Perfeito? E aí vamos começar construindo a partir da geografia da Rússia. E aí depois nós vamos observar, a importância histórica que a Ucrânia tem para a Rússia, porque nós temos um conflito recente entre Rússia e Ucrânia. Vamos observar a origem desse conflito e depois as consequências desse conflito que acabou atingindo o mundo, isto é, numa escala então global. Perfeito? E quando nós falamos da Rússia, precisamos observar os atores, os envolvidos, os personagens desse conflito. E aí, é claro, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Organização das Nações Unidas, China, Irã, a ONU são personagens desse conflito que nós vamos observar aqui. E um dos primeiros passos que nós vamos estabelecer é compreender a geografia da Rússia. É claro que de uma forma apanhada geral, nós vamos observar que é o maior país do mundo. Em extensão territorial, são aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados. Maior país do mundo. É gigantesco. Aí eu pergunto, como é que a gente protege um país gigantesco? Eis que temos aí um problema, porque a Rússia possui apenas 144 milhões de habitantes. Aí vocês devem estar pensando, mas 144 milhões de pessoas, isso é muita gente? Sim, é verdade, mas depende também muito da extensão territorial. Perfeito? O minúsculo Japão possui 126 milhões de pessoas. Se nós pegarmos o Brasil possui 210 milhões de pessoas, Estados Unidos possui 328 milhões de pessoas, o Egito possui ali 80 milhões de pessoas. Então devemos levar em consideração, sim, a extensão territorial e a população absoluta. Isso é muito importante. Então, também um dos maiores produtores de petróleo do mundo, também tem uma das grandes reservas de petróleo do mundo, isso é muito importante em termos de energia, assim como tem a maior reserva de gás natural do mundo, é o principal fornecedor de gás natural para a Europa. Então, quando nós pensamos na matriz energética da Europa, do gás que ela utiliza, 42% do gás que a Europa utiliza, 42% vem da Rússia. Então temos uma questão estratégica aqui muito forte. Perfeito? Além disso, a Rússia, ela é um grande produtor de cereais. Isso é muito importante, levar em conta a produção de cereais, porque envolve aveia, trigo, sorgo, cevada. Então, a importância dessa produção de cereais, porque nós temos aqui planícies que são completamente irrigadas aqui pelos rios, e aí num solo extremamente úmido, um solo extremamente orgânico dessa planície, ali intensificando a produção de cereais e mais o clima frio. Aliás, falando em frio, o norte da Rússia, nós vamos observar que temperaturas negativas extremamente baixas a partir de novembro. Então nós vamos ter ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, temperaturas muito baixas no norte da Rússia. Ok? Então, ao mesmo tempo que nós observamos aspectos positivos, grande produtor de petróleo, grandes reservas de gás natural, reservas de diamante, produção também de cereais. Sim, e quando eu digo produção de cereais, eu não estou colocando a Rússia em primeiro lugar como produtora agrícola. O maior produtor agrícola do mundo é os Estados Unidos, gente. E aí podemos colocar nesse pacote aí o Brasil. Eu não estou comparando, eu estou falando da Rússia. Perfeito? Então, o maior produtor de agrícola do mundo, Estados Unidos, vamos colocar ali o Brasil, China, Índia. Aqui eu estou falando de um produto específico, cereais, ok? E aí, outro aspecto que nós devemos levar em conta, a concentração populacional da Rússia, ela está aqui no oeste da Rússia, junto à Europa, nessa parte que nós chamamos de Rússia europeia. Então, observando Moscou, a capital, São Petersburgo, Kazan, Ekaterimburgo, Ufa, Rostov, Krasnodar,
Então aqui está a concentração populacional, no oeste russo. Perfeito? E aí agora eu vou apontar para vocês aspectos negativos, limitações da Rússia. Uma delas é a baixa densidade populacional, porque ela possui apenas 144 milhões de pessoas. Como é que você defende um país gigantesco desses, né? Como é que você defende? Então necessita sim um país para estabelecer, né, o seu sistema de defesa, pessoas. Sim, né? A estrutura, o equipamento bélico para defender esse enorme país, porque faz parte da história da Rússia várias tentativas de invasões. A Rússia é um país que ela nasce, né, nasce se defendendo. Então está no histórico russo, né, essa questão da defesa, né? Os suecos já tentaram invadir a Rússia, Napoleão já tentou invadir a Rússia, né? Em 1918, soldados, né, americanos, Estados Unidos mandou soldados americanos uma tentativa frustrada para tentar conter a Revolução Russa de 1917, a Alemanha nazista, né, chegou a tentar invadir a Rússia, mandou soldados, né, foi entrando com soldados e tanques, e a Rússia tendo que se defender, né, tendo que defender a parte leste, defender ali também dos japoneses. A Rússia foi fazendo o que? Foi dando espaço para os alemães, queimando comida, mantimentos, destruindo, né, os suprimentos, os poços, enfim, foi incendiando tudo e dando espaço para os alemães. E os alemães foram invadindo, mas subestimaram um grande aliado russo e foi um grande adversário para os alemães: o frio, o inverno rigoroso. E aí depois os russos contra-atacaram. Perfeito? Então esse contexto histórico, a geografia, isto serve em primeiro lugar para fazer a guerra. O aspecto conhecimento geográfico, francês Yves Lacoste. Ok? Então, levar em conta o aspecto geográfico. Mas a Rússia também possui uma outra limitação. Como o inverno é rigoroso, nós vamos ter parte do Oceano Ártico congelando. Ele vai se tornar ocioso no inverno. Ocioso. E hoje o principal meio de transporte, o principal meio de transporte no comércio, utilizado no comércio mundial, é a navegação, a utilização de navios. Então, os países necessitam de uma saída para o mar, porque é o principal mecanismo, o principal meio de transporte, a navegação. E o leste está longe, né, da sua grande produção, do contexto econômico. Então, eles levariam dias aqui para chegar até o leste. Então, não tem sentido. Por isso que eles vão utilizar a saída pelo Mar Negro. Pelo Mar Negro, gravem isto. Então, a importância do Mar Negro, que fica entre Ucrânia, Rússia, a Turquia. Então, a importância do Mar Negro, a utilização do Mar Negro, de um mar quente, para escoar essa produção, porque o Oceano Ártico ele fica ocioso. Perceberam, então, as limitações? Baixa densidade populacional, saídas para o mar, ok? E a necessidade de utilizar esse Mar Negro, de grande importância, ok? E aí o outro aspecto que nós devemos levar em conta para compreender essa nova Guerra Fria são as relações que foram construídas entre 1945 a 1991, o período da Guerra Fria. O período da Guerra Fria. E aí vocês estão observando aqui a aliança militar da OTAN, que foi criada em 1949 para proteger os aliados, os membros capitalistas, isso aqui em azul, e em vermelho vocês estão observando a Aliança Militar Socialista, né, que foi criada em 1955, que foi o Pacto de Varsóvia. Então nós temos aqui uma queda de braço, né, uma disputa militar, nuclear, ideológica, espacial. Perfeito, que ali a partir da década de 80, no final da década de 80, foi entrando em colapso, né, o bloco soviético, o bloco socialista, foi entrando em colapso. Mas o que nós precisamos observar são as relações que foram construídas durante o período da Guerra Fria. Inclusive, compreender que a relação entre Rússia e Síria, ela é antiga, ela é do período da Guerra Fria. E que nós tínhamos uma relação também da Rússia com a Ucrânia, onde está o círculo que vocês estão observando no mapa que está saltando a tela agora para vocês, ok? Então, dentro daquele círculo ali, nós temos a Ucrânia. A Ucrânia.
e a importância estratégica da Ucrânia para a Rússia. Nós temos dentro daquele círculo o Mar Negro, que vai ficar entre a disputa, digamos assim, pelo poderio e posicionamento militar entre Ucrânia, Rússia e Turquia. Até porque nós vamos utilizar isso aqui como saída para os russos, passando então pelo Mar Negro, pelo Mar de Mármara, a Turquia, pelo Mar Mediterrâneo e fazendo o escoamento. É muito importante essa região aqui. Ok? De grande importância, de grande peso. E nós vamos também compreender que no período da Guerra Fria nós tínhamos um homem que trabalhou ali na parte da Alemanha Oriental como um agente do Serviço Secreto Russo, o KGB. Nós vamos falar de Vladimir Putin. Mas isso na próxima aula, ok? Vem com a gente. Um forte abraço, gente. Até a próxima.